Atos 23, verso 11 e verso 16. Diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo que porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Verso 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Peço à igreja agora que leia comigo os 2 versículos. 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. 16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos e irmãs, com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Peço também ao diaconato da igreja que acenda as luzes da igreja para clarear mais o templo, por gentileza. Os irmãos que estiverem, Prefeito Ricardo, avise o diaconato para acender as luzes da igreja, por gentileza, para clarear mais o templo. Obrigado, meu querido irmão, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, louvado e glorificado seja, Senhor, o teu nome neste lugar. Aqui estamos, ó Pai, no culto reservado a Ti, no domingo de manhã, onde o coro, o coral, voz angelicais te louvou, onde Tua palavra foi lida, onde o ato de culto na liturgia, que é a marcha ao altar, foi realizada também, com seu povo entregando as ofertas e dízimo, mostrando plena confiança que o Senhor é o Deus da provisão. Agora estamos diante, Pai, da leitura da Tua palavra, momento da mensagem, momento em que o Senhor fala aos nossos corações, de maneira clara e expressa pela leitura da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, para que todos nós que estamos colocados aqui, seja membros da Tua casa neste lugar, ó Pai, na igreja local, ou visitantes que estão nesta manhã aqui neste lugar também, nós clamamos que pela iluminação do Espírito Santo, todos possam, Senhor Deus, ó Pai, receber a Tua palavra, e que não haja empecilhos, Senhor Deus, colocados ou que venham aparecer, para que a Tua palavra não seja entendida aos corações. Abençoa a Tua igreja, Senhor, é o que nós humildemente te pedimos, não esquecendo de lhe dizer: Senhor, sê sobre este Teu servo, ó Pai, sê sobre nossas deficiências, porque temos deficiências como todas as pessoas possuem, ó Deus, sê conosco, ó Pai amado, sê com Teu servo que foi colocado como Teu vaso para trazer essa palavra, Senhor Deus, e que seja o Senhor a falar, e que eu esteja, ó Pai amado, como João Batista nos ensinou, ó Pai, que eu diminua, Senhor Deus, sim, sempre, para que Teu Filho Jesus apareça aos corações, pela ação do Espírito Santo. Em o nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Senhor nosso Deus, louvado e glorificado, Senhor, seja Teu nome neste lugar. O tema desta mensagem, desta manhã de domingo, querido irmão e irmã, é: não temais, tenha coragem, não temais, tenha coragem. O capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, um capítulo que começa lá no verso 1 e termina no verso 35, portanto é um capítulo, de certa maneira, até longo. É um capítulo que narra os primeiros acontecimentos de um período longo e turbulento na vida do apóstolo Paulo. Vou repetir: narra um período longo e turbulento na vida do apóstolo Paulo. Paulo está neste momento no momento da escrita desse texto, Paulo está diante do Sinédrio. O Sinédrio é o tribunal dos judeus, é a assembleia religiosa dos judeus. É a assembleia religiosa, o tribunal dos judeus, que tinha condições, tinha autoridade de julgar a vida do povo
de Israel ou a vida do povo judeu. Paulo ali de frente para o sumo sacerdote Ananias, a quem ele não conhecia, Paulo é esbofeteado. Ananias, o sumo sacerdote, manda esbofetear o apóstolo Paulo. E aí eu já posso começar a falar ao teu coração em nome de Jesus, de quantas e quantas vezes você, nós, todos nós que estamos aqui, nas nossas vidas, não importa se você é jovem, bem jovem, ou se você é bem idoso, mas quantas e quantas vezes nós já fomos na vida esbofeteados, quantas vezes nós já recebemos um tapa no rosto, seja de forma literal, ou seja através de palavras ou de gestos de alguém para conosco, mas nos sentimos esbofeteados. De forma literal, Paulo foi esbofeteado. Quem deu a ordem foi o sumo sacerdote Ananias, a quem Paulo não conhecia. Quando Paulo vê ele dando essa ordem, vê ele falando para que isso acontecesse, Paulo então chama a Ananias, a quem ele não conhecia, de parede esbranqueada ou parede branqueada, como está colocado aqui no texto bíblico, se você verificar o versículo 3, Atos 23, verso 3. Paulo chama então ele de parede branqueada. Parede branqueada é aquela parede que recebe uma camada fina de tinta branca, e na verdade aquela camada fina de tinta é para esconder as sujeiras, a impureza e sujeiras daquela parede. Então Paulo chama Ananias, o sumo sacerdote, aquele ele não sabia nem que ele era sumo sacerdote, de parede branqueada. Por quê? Porque ele está, na verdade, escondendo um ato, ou seja, ele manda bater em Paulo, ele não bate em Paulo, mas manda outra pessoa bater em Paulo. Parede branqueada, está colocando uma camada fina de tinta branca para esconder a sujeira que está atrás daquela camada de fina da tinta que foi ali colocada. É como se fosse um sepulcro caiado, é bonito por fora, mas é podre por dentro. É como se ele dissesse, não sou eu que estou te batendo, mas ele deu a ordem. Se ele deu a ordem, na verdade é ele que está batendo no apóstolo Paulo. O fato de Ananias ter mandado alguém fazer então o seu trabalho, porque é ele que queria que Paulo fosse esbofeteado, isso não absolve o sumo sacerdote Ananias do seu ato, não absolve, foi ele que mandou. Se ele mandou, é como se ele estivesse fazendo, ainda que ele tivesse usado uma outra pessoa. Quando Paulo chama ele de parede branqueada, é porque ele, Ananias, merece esta repreensão. E quantas vezes nas nossas vidas encontramos pessoas que agem como uma parede branqueada? Ela se reveste de uma camada fina de tinta, aparentando estar limpa, mas por dentro, atrás daquela camada fina de tinta, a sujeira, a impureza. Outro fato, Paulo não poderia nunca sofrer aquele atentado, ou melhor dizendo, aquela agressão, porque Levíticos diz, no capítulo 19, verso 15, que nenhum israelita pode ferir na face outro israelita. Portanto, se Paulo é israelita, ele não poderia sofrer na face nenhuma agressão por parte nem de Ananias ou de alguém que ele tivesse mandado fazer isso ao apóstolo Paulo. Por isso que ele merecia a repreensão do apóstolo ao chamá-lo de parede branqueada. Mas os judeus, quando viram Paulo fazer isso, ofender ao sumo sacerdote dessa forma, lá no versículo 4, no versículo 5 do capítulo 23, e eu aconselho a igreja a manter a Bíblia aberta para poder acompanhar o texto, acompanhar o que está acontecendo, o contexto em relação aos dois versículos que nós lemos, que são tema da mensagem. A gente reparando o versículo 4, versículo 5, o que estavam ao lado disseram assim: está injuriando o sumo sacerdote de Deus, que era Ananias? Versículo 5, respondeu o apóstolo Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote? Porque está escrito, diz o apóstolo Paulo, Paulo conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. É interessante como o judeu, ele tem uma compreensão sobre famílias, sobre outras situações da sociedade, que é muito mais apurada do que a nossa. Nós, povo brasileiro, estamos muito acostumados a falar mal das nossas autoridades. Nós não respeitamos as nossas autoridades.
E até o povo cristão faz isso, que deveria ter um pouco mais de noção das coisas, o discernimento. Mas dê uma caneta na mão de um homem, ou dê um teclado e verás o que esse homem e mulher poderá fazer. O povo judeu dizia assim, Paulo sabia, Paulo chamava ele de parede branqueada, Paulo estava certo, acabei de dizer para vocês que ele estava certo, porque um israelita não poderia ferir outro israelita na face, é lei. Mas Paulo também sabia, e note que quando Paulo toma conhecimento que Ananias, o parede branqueada, ele é o sumo sacerdote, ele fala, não sabia, irmãos, verso 5, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, Paulo usa agora, presbítero Ricardo, a palavra do Senhor na Escritura Sagrada contra ele mesmo, apóstolo Paulo, porque veja o que ele fala, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então Paulo está usando a Escritura para a Escritura confrontar a ele mesmo, apóstolo Paulo. Olha a humildade do apóstolo, ele poderia ficar calado, poderia não citar esse texto, e deixar que os outros citassem, se lembrassem, é claro que lembrariam, porque aqueles homens eram homens estudiosos dentro da Escritura Sagrada, de então, que era o Velho Testamento. Mas Paulo usa essa palavra no entendimento que ele se arrepende do que ele disse, porque de fato Ananias, apesar de ter feito um ato equivocado, errado contra o apóstolo, ele era uma autoridade do povo sim, porque o Sinédrio, volto a falar, era o tribunal dos judeus, e o Sinédrio era a assembleia religiosa que tinha poder para julgar a vida do povo. Então, se ele era o sumo sacerdote, Ananias, ele tinha grande autoridade. E o apóstolo fala, olha, eu sei que está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo mostra nessa hora arrependimento. Eu não sei se é o mesmo arrependimento ou se nós também temos arrependimento quando nós falamos das autoridades. Ananias não era uma boa autoridade, não era. Pelo menos não tinha discernimento espiritual, porque se tivesse discernimento espiritual não mandava esbofetear o apóstolo do Senhor. Ananias não tinha conhecimento de quem era Paulo, não tinha discernimento espiritual, que Paulo era servo legítimo do Senhor, e não ele Ananias, que era um homem apegado a leis, ao que estava escrito, e não tinha coração, não tinha sentimento, e não tinha discernimento espiritual. Mas mesmo assim, Paulo respeita esse homem, da mesma forma que eu conclamo a igreja há poucos dias de uma eleição, mas ainda há tempo de nós, mesmo não gostando de um determinado partido político, ou não gostando das ideias de um partido político, ou não gostando das ideias de um candidato a algum cargo, seja deputado, senador, governador, presidente, o que for, que nós passemos a mostrar que somos crentes, mostrando respeito às pessoas como você gostaria também de ser respeitado. Paulo se arrependeu? Não sei se eu e você nos arrependemos do que falamos ou que escrevemos. Mas Paulo se arrependeu, ainda que Ananias não fosse uma boa liderança. Paulo se arrependeu, ele diz, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, mas nós sabemos que Temer é o atual presidente, e ainda que discordemos do que ele faz, nós devemos mostrar respeito pelo cargo que ele exerce. O que não quer dizer que você vai compactuar de coisas erradas, mas respeito nós devemos ter. Porque nós queremos respeito, quem quer respeito tem que se dar o respeito. Paulo se arrepende, diz, não sabia, há muitas razões para explicar, mas fico com duas, para explicar porque Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Alguns autores dizem que a visão do apóstolo Paulo, seus olhos já não enxergavam direito. Inclusive há textos que ele fala, escrevi com letras garrafais, escrevi no meu próprio punho com letras garrafais. Alguns dizem que ele escreve com letras garrafais, letras grandes, para que ele pudesse enxergar, mostrando que talvez Paulo tivesse dificuldade na sua visão, talvez pelo episódio do encontro com Jesus na estrada para Damasco, quando ele fica cego. Mas são suposições, não podemos afirmar isso. Outros dizem que Paulo não sabia que Ananias era o sumo sacerdote, talvez porque aquela não fosse uma assembleia formal do Sinédrio. É uma suposição. E o sumo sacerdote Ananias, talvez, suposição também, não estivesse usando as suas vestes sacerdotais, ou sentado no lugar habitual, de costume, onde se sentaria um sumo sacerdote. Já se havia passado 20 anos que Paulo não fazia mais parte do Sinédrio, e que Paulo era um homem convertido ao coração de Cristo Jesus.
20 anos se passou. Bem provável que Paulo não conhecesse mais quem era o atual sumo sacerdote naquela ocasião. São duas hipóteses que são colocadas para entender porque Paulo não conhecia, maestro Edson Silva, o sumo sacerdote. Por isso, chama ele de parede branqueada. Não vai chamar ninguém de parede branqueada, hein? Você aprendeu aqui, tá? Mas não vai fazer isso não. Olha lá, olha lá. Olha lá, isso aí, parede branqueada, para com isso. No Sinédrio, sabendo que estava diante dos fariseus e saduceus, Paulo declara que ele é fariseu e que estava sendo julgado por sua esperança justamente na ressurreição dos mortos. Paulo, com ousadia e coragem, pregava que Jesus ressuscitou dos mortos. Então ele estava sendo julgado ali por causa da sua esperança, da sua crença na ressurreição dos mortos. Ali no Sinédrio tinha saduceus e fariseus. Ora, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Ou melhor conselho para entender, o que o saduceu acreditava, o fariseu não acreditava. Era uma guerra, era um fla-flu. Vocês olharam que eu olhei para uma pessoa especificamente. Poderia olhar para outra, mas essa pessoa olhei especificamente porque há uma história aqui, E é uma bela história de risadas e companheirismo na torcida por clubes de futebol. Então, Paulo, fariseu, acreditava na ressurreição dos mortos. Os saduceus não. E Paulo diz assim: vocês estão me julgando por causa da ressurreição dos mortos. Nessa hora ele coloca pimenta. Pimenta é algo que o diácono Jair Evaristo gosta muito de fazer nos estudos bíblicos. Eu estou ali dando estudo bíblico e falo: pastor, posso colocar uma pimentinha? Aí eu já sei, vem coisa aí. Vem coisa aí, a pimentinha do Jair não é mole não. Paulo colocou uma pimenta, que pimenta? Ora, vem cá, eu sou fariseu. Fariseus, fiquem do meu lado, porque eu creio na ressurreição dos mortos. E os saduceus que estão aqui também no Sinédrio não creem. E aí começou uma confusão entre os saduceus e fariseus, quando Paulo fala que ele era fariseu e que ele acreditava na ressurreição dos mortos. Na verdade, Paulo acreditava na ressurreição de Jesus. E pregava isso com ousadia, intrepidez e coragem. Jesus ressuscitou, era a pregação do apóstolo. Ali então tem um alvoroço, o ambiente fica alvoroçado. Paulo tem que ser retirado daquele lugar pela guarda romana, a pedido, a ordem do comandante da guarda romana, porque na verdade ali os judeus queriam despedaçar Paulo. A confusão foi tão forte que queriam matá-lo, matar o apóstolo Paulo naquele lugar. O comandante da guarda romana, sabendo disso, ele então simplesmente manda a guarda retirar Paulo do Sinédrio, porque Paulo poderia ser assassinado naquele Sinédrio, na hora que ele fala, em que ele coloca os saduceus e fariseus um contra o outro, quando ele diz: eu sou fariseu e eu creio na ressurreição dos mortos. No verso 23, do 11 ao 24, que eu não vou ler aqui agora, você pode notar que há uma reunião do Sinédrio após saída do apóstolo Paulo, e um grupo de 40 judeus, presbítero Paulo, 40 judeus começam a se organizar para conspirar contra a vida do apóstolo Paulo, no desejo de uma conspiração para matar o apóstolo de Deus, o apóstolo Paulo. Verso 11 ao 24, se vocês acompanharem em casa ou lerem rapidamente, vocês vão ver que há essa conspiração de 40 judeus. Eu não vou ler porque o texto é longo e o tempo é curto. Toda a descrição das situações e cenas revelam tensão, revela ódio, revela terríveis perigos de forma extraordinária. Deus usaria todos esses acontecimentos que estavam provocando tensão, perigo, ódio, usaria para o propósito dele. O propósito de Deus era fazer de Paulo uma testemunha que ele já tinha executado esse serviço lá em Jerusalém, mas Deus agora queria que Paulo fosse testemunha de Jesus, não só em Jerusalém, que ele já tinha feito esse serviço, mas agora Deus queria que Paulo fosse até a capital do Império Romano, Roma, e ali Paulo testemunhasse a ressurreição dos mortos através de Jesus, o Filho de Deus. Os eventos vão se sucedendo e não são por acaso que acontece. Como não acontece nada na sua vida, irmão e irmã, amigo visitante, por acaso. Porque cada vida humana tem um propósito. Debaixo da ótica de Deus, cada vida humana tem um propósito. Por isso, querido irmão, que você que já é idoso,
e está pensando, estou mais para lá do que para cá, está na hora de eu partir, não pense assim, porque se você está vivo, além de você ter já uma idade mais avançada, mas está vivo, é porque Deus ainda tem, glória a Deus, um propósito na sua vida, como ele tinha sobre a vida do apóstolo Paulo. Aqui é um propósito de Deus. Nesse propósito Deus mostra, Ele é soberano, Ele está à frente de todas as coisas. Atos 23, verso 11, que a gente já leu, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, lado de quem? Lado de Paulo. Que Senhor? Jesus. Diz: coragem, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito. Por isso eu falo que é Jesus que está falando. Ele fala a meu respeito, é Jesus que está falando. Porque deste coragem a meu respeito, deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa, Paulo, que também o faças em Roma. Então tudo aquilo que o apóstolo estava passando com a voz angelicais, tinha ali um sentido, irmã Janine, era para que Paulo testemunhasse Cristo em Roma. Mas veja, acontecem coisas ruins, ele é esbofeteado, ele é maltratado, ele entra em plena discussão, as pessoas querem matá-lo, então o comandante da guarda retira ele de lá. Tanta coisa ruim na ótica humana acontece com Paulo, mas tudo era propósito de Deus, ou permissão de Deus acontecer aquilo, porque Deus queria, e Cristo fala isso, que ele testemunhasse a Cristo em Roma. Acontecendo isso, Paulo iria para Roma. O Senhor põe-se ao lado dele e diz: coragem. Já imaginou isto? Jesus se pondo ao seu lado e dizendo: seja bem-vinda, Ana Massal. Não foi isso que Cristo disse, mas eu estou dizendo, e creio que tem o Espírito Santo para dizer isso, imitando o apóstolo Paulo. Seja bem-vinda, Ana Massal. Mas Jesus disse para Paulo: coragem, coragem. Eu acho que ele também está dizendo isso para você que está sentado no banco, irmão, irmã. Jesus diz: coragem para você. Este verso do livro de Atos, ele me faz refletir sobre o valor da coragem e a fidelidade de Deus. Não é, Vilma Maldonado? Valor da coragem, missões, Índia, coragem e a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Paulo havia sido encarcerado, Paulo agora estava aguardando a sentença, 40 judeus conspiravam contra ele no meio da noite, e no meio da noite Jesus aparece para ele e fala essa palavra: Paulo, você não está sozinho, eu estou contigo, coragem. Creio que após ouvir isso, o apóstolo, ele recobrou as forças e a fé dele se reacendeu no seu coração, ou se fortaleceu no seu coração, quando ele ouve Cristo no seu ouvido dizer: tenha coragem, não tenha temor, mas tenha coragem. É como se ele dissesse: traga a memória, querida e amada igreja, traga a memória, amada igreja, essa palavra coragem, porque é necessário manter a coragem diante dos problemas do cotidiano. Quantos problemas, jovem Sérgio Vinícius, tens enfrentado ultimamente nos seus dias? Então a palavra para você é coragem de Jesus. Provérbios 24, verso 10, diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E quantos que estão aqui estão vivenciando dias de angústia? E se estão vivenciando dias de angústia, eu pergunto, querido irmão e irmã, você está se mostrando corajoso ou se mostrando fraco no dia da angústia? Como é que está você, a sua reação no que tange ao dia da angústia? Você se mostra forte ou fraco? Porque Provérbios fala: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força ela é pequena, pequena. Então não se mostre fraco no dia da angústia, irmã e irmão, mas mostre coragem no dia da angústia. A palavra coragem, ela é falada, presbítero Zé Roberto, pelos guerreiros conquistadores. Eles usavam essa expressão, coragem. Coragem vem de cor e coração. Sabia disso? Coragem vem de cor e vem de coração.
O idioma latino, originado do idioma indo-europeu, revela que a palavra cor indica, permita o Jaime, ânimo, disposição, qualidade espiritual da bravura ou de bravura. Sabia disso, Roberto? A palavra cor significa isso. Coragem está diretamente ligada à cor do coração. Note, coragem é o quê? Cor é o quê? Ânimo, disposição, qualidade, irmão e irmã espiritual da bravura. Coragem está ligada diretamente à cor do nosso coração. Ela está ligada ao ânimo do ser, está ligada ao ânimo da alma, ao vigor da alma. Ela está ligada ao ânimo do entendimento que você vai ter sobre as circunstâncias que você está atravessando. Coral Voz Angelical, eu digo que quem tem coragem age com força interior. Então, quem não tem coragem não tem força interior. Quem não tem força interior, porque não está, Ruth Novaes, buscando a Deus? Porque Deus nos dá a força, Marta, interior. Talvez porque eu esteja me deixando levar pela minha questão, pela minha humanidade. E como ser humano eu tenho meus temores. Mas se eu pertenço a Deus, se eu conheço a um Deus que é um Deus todo-poderoso, é nele que eu vou me abraçar. E é nele que eu vou ter coragem. E é nele que eu vou ter força interior. O cristão agarrado com Deus tem força interior. Tanto é verdade que a gente observa tantos testemunhos de crentes em hospitais, enfermos por demais, quase terminais, e que você vai lá consolar e volta com você consolado. Por quê? Porque aquele enfermo mostra força interior em Deus. Quem tem coragem, age com força interior. Quem não tem coragem, mostra fraqueza. Quem tem coragem, mostra disposição no coração. É uma virtude que está em nós, colocada por Deus em momentos adversos da nossa vida. Não existiria um guerreiro se não houvesse coragem. Um guerreiro tem de ser corajoso. A coragem nos move além do medo. A coragem nos move além da angústia. A coragem nos move além da dor. A coragem nos move além, igreja, da impotência que nós sentimos quando nada podemos fazer. O que é um engano nosso, Cristiane, porque nós podemos orar. E orar é muita coisa, porque você ora ao Deus Todo-Poderoso. Coragem não diz respeito à força física. Ninguém precisa ser um Sansão, tema da mensagem do outro domingo de manhã. Coragem não diz respeito à força física. A coragem está na alma, está no coração. Coragem está na minha alma, está no meu coração. O Senhor revestiu líderes de coragem e prudência, porque todo líder tem que ter coragem para executar, mas tem que ter prudência também para saber agir. E usar a coragem e prudência nos momentos oportunos que Deus nos apresenta. Cada vez que os israelitas se preparavam para conquistar territórios, derrotar inimigos, Deus aparecia e dizia a eles a seguinte expressão: não temais, dizia Deus. Por que, Senhor? Porque eu estou contigo. Então não era para o povo temer. Não temer, evangelista Ricardo, não temer é um ato de bravura, irmão. É um ato de bravura, mas que necessita um fundamento bíblico, porque a coragem exalta o homem, mas também a coragem mal usada, ela abate o homem, se ela, a coragem mal usada, estiver aliada à maldade, à ganância e à imprudência. Nós temos um exemplo maravilhoso de coragem. Coragem de Paulo. Jesus manda ele ter coragem, e ele tem. E ele segue até o final, ele guarda a carreira dele, como ele mesmo diz, de maneira maravilhosa, porque ele tem coragem dada por Deus. Ele entende que ele tem que ter coragem, ânimo no seu ser, para continuar à frente. Mas eu vejo coragem também num personagem que eu li no versículo 16, do Atos 23, e que talvez você, lendo esse texto várias vezes, não tivesse percebido. Você já tinha percebido que o apóstolo Paulo tinha um sobrinho? Quem sabia que o apóstolo Paulo tinha um sobrinho e já leu esse texto, e lendo esse texto, tomou conhecimento disso?
Levante a mão por gentileza, para a gente verificar. Quem sabia que Paulo tinha um sobrinho? Levante a mão. Quem leu esse texto sabia que Paulo tinha um sobrinho? Só levanta a mão assim para a gente ver aí. Vamos lá. Vamos ver. Coral, deixa eu ver. Coral. Ninguém levantou não. Ali temos o presbítero Paulo que levantou. Mais alguém lá atrás? O irmão lá atrás também. A irmãzinha também. Muito bem. Pouquíssimas pessoas sabiam que o apóstolo Paulo tinha um sobrinho. E eu gosto disso. Eu gosto de pegar textos diferentes, que geralmente a gente lê, mas a gente não presta atenção muito em alguns detalhes. Paulo tinha um sobrinho, ele mostrou uma coragem exemplar, ânimo no coração. O sobrinho de Paulo, ele mostra essa coragem no verso 11, nós temos Jesus chegando lá de Paulo e dizendo: coragem, da maneira que você testemunhou em Jerusalém, eu quero que você passe em Roma. Quando amanhece, os judeus se reúnem e sob anátema, ou sob condenação, eles juram: não havemos de comer e nem de beber enquanto não matarmos Paulo. Foi o juramento deles. Nós não haveremos de comer e nem beber, anátema, condenação, enquanto não matarmos o apóstolo Paulo, ou matarmos Paulo. Mas o filho da irmã de Paulo tinha uma irmã, a irmã teve um filho, o filho é sobrinho do apóstolo. O filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Versículo 16, está aí, você pode observar o 16, marcar ele, que aí está a localização para o sobrinho de Paulo. Quem gosta de fazer dinâmica e fazer pergunta dinâmica, né, irmã Esther? Pode fazer essa pergunta e pedir para o povo localizar onde está o texto que diz isso. Paulo tinha um sobrinho, mas era um sobrinho corajoso. Nós vamos explicar por quê. O Senhor pode usar qualquer pessoa, independente da idade, porque acreditamos que ele fosse novo ainda, independente da idade. Deus pode usar crentes jovens ou crentes já com idade mais avançada. Deus pode usar crentes jovens ou crentes já na terceira idade. Crente usa crentes obedientes e destemidos. O nome do sobrinho de Paulo não é citado no texto, não sabemos o nome dele. Sabemos que é sobrinho de Paulo, mas não sabemos o nome. Presume-se que Paulo foi expulso de sua família quando se converteu a Jesus. Eu não vou ler o texto, mas vou citar para você guardar e anotar e ler se quiser. Filipenses capítulo 3, versículo 8. A hora está avançada, não posso ler. Filipenses 3, verso 8. Presuma-se que através desse versículo 8, Filipenses 3, se entende alguns que quando Paulo fala que perdeu tudo por Cristo, está incluído aí a família, porque ele era fariseu. E ao então seu coração se converter para Cristo, a família teria renegado o apóstolo Paulo. É o entendimento de muitos, baseado em Filipenses capítulo 3, verso 8. Mas nos parece que esse sobrinho de Paulo não entendeu assim dessa forma. Ele tinha uma simpatia por Paulo. Os familiares podiam visitar os prisioneiros que tivessem a cidadania romana. Paulo tinha cidadania romana. O sobrinho sabia disso. E a lei dizia: olha, se ele tem cidadania romana, ele pode ser visitado. O sobrinho, sabendo disso, que o tio tinha cidadania romana, o sobrinho vai em Atos 24, versículo 23, que fala sobre a cidadania romana. O sobrinho vai no presídio, lá no cárcere, visitar o seu tio. Só que antes disso, ele ouve os judeus dizerem que querem matar Paulo. Ele toma conhecimento disso. Ao tomar conhecimento disso, então, e de saber o que está acontecendo, ele então tem o desejo de avisar o tio dele. Verso 16: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama dos judeus, no verso 15 e 14, dizendo que ia matar Paulo, ele entrou na fortaleza e de tudo avisou Paulo. Ele disse: olha, o meu tio tem cidadania romana, se assim eu posso visitá-lo. Confirmado isto, ele visitou o seu tio, o apóstolo Paulo. Familiares podiam visitar prisioneiros que tivessem a cidadania. O sobrinho fez uso desse privilégio. Deus poderia ter arrebatado Paulo, como fez com Filipe, lá com aquele oficial etíope, em que ele evangeliza o homem que vê um livro de Isaías e não sabe se o autor fala dele ou de outro, e Filipe explica, fala de Jesus. O autor não fala dele, mas fala de Jesus.
Deus poderia ter arrebatado Paulo, mas Deus não fez isso. Não fez isso. Deus deixou Paulo onde ele estava. Havia um propósito de Deus ali. Deus poderia enviado um anjo para libertar Paulo. Ele fez isso com Pedro. Mas Deus não fez isso também, porque era da vontade de Deus que Paulo passasse por aquilo. Você está entendendo? Tem situação na nossa vida que aparentemente na ótica humana, na minha ótica, e tua ótica, é algo ruim que você passa, mas que é da vontade de Deus que você passe. Porque vai haver um crescimento ou na tua vida, ou através dessa situação ruim que você está passando, você vai ser útil a Deus mais à frente, porque há um propósito de Deus. Por isso que em toda situação equivocada ou ruim que nós passamos na nossa vida, nós temos que pensar duas vezes se nós, ao irmos contra aquela situação, não estamos lutando contra o próprio Deus, que permitiu que aquela situação se passasse nas nossas vidas. Isso é profundo, irmão, e merece uma reflexão da minha parte e da sua parte. Quantas vezes nós lutamos contra Deus em situações que ocorrem nas nossas vidas, e nós entendemos que é ruim, mas que na verdade há um propósito de Deus de crescimento, ou para que lá na frente nós sirvamos a Ele em algum setor, em alguma área, no conhecimento adquirido, no sofrimento, na dor daquela experiência. É profundo, pense nisso. Deus não mandou anjo para livrar Paulo. Não, deixou ele preso. Deus não chegou, não arrebatou. Deixou ele preso também. Não fez nada disso. Mas Deus usou o sobrinho de Paulo para que ele chegasse lá e salvasse a vida do seu tio apóstolo, contando: tio, Paulo, eu ouvi, os judeus estão conspirando e eles vão te matar. E ele conta como aconteceria isso. Não temos tempo para contar por causa da hora está avançando, mas lendo o texto você vai saber. Paulo então chama a guarda e pede: leve esse rapaz ao comandante da sua guarda romana. E o rapaz é levado ao comandante da guarda romana. E lá no verso 20 e 21, ele fala agora, o sobrinho de Paulo, com o comandante da guarda romana. Olha a coragem desse rapaz. Verso 20: respondeu ele ao comandante: os judeus decidiram rogar-te que amanhã você, comandante, apresente Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a respeito de Paulo alguma coisa. Mas isso é um truque. Verso 21: tu, pois, não te deixes persuadir de entregar Paulo ao sinédrio, para que eles façam perguntas, porque mais de 40 homens entre eles estão pactuados. Pactuados com quem, irmãos? Com a morte. Gente que se une para matar outro, e entre si, sob anátema, sob condenação, de não comer, de não beber, enquanto não o matarem. E agora eles estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando que nada dissesse a ninguém sobre aquelas informações que ele trouxe. O jovem teve a coragem de revelar o plano assassino relacionado ao seu tio, em primeiro lugar para o seu tio, e em segundo lugar para o comandante da guarda romana. Ele teve coragem de revelar algo ruim que haveria de acontecer. E eu lhe pergunto: e você, e eu, e nós temos esse tipo de coragem de revelar ou de procurar ir contra algo ruim que nós estamos observando que está acontecendo, que está acontecendo? Nós temos a coragem, porque esse jovem mostra coragem, cor e coração, ânimo, espírito de bravura, ânimo da alma, ânimo do seu ser, para revelar algo que estava errado. O Senhor pode usar qualquer pessoa, independente da sua idade, volto a dizer, independente de ser novo ou ser velho, Deus usa. Deus usou o jovem, o sobrinho de Paulo, com coragem, para que ele não seguisse a massa, né? Os judeus que queriam matar o seu tio, ficasse calado, deixasse acontecer. Mas o rapaz entra na fortaleza, o rapaz pede entrevista ao comandante, o rapaz alega que o tio tinha cidadania romana, o rapaz entra no cárcere, o rapaz fala com o tio chama a guarda, pede para levar o comandante, o rapaz não treme, vai ao comandante e revela tudo o que está acontecendo. Assim, amados, se alguém está em Cristo, se alguém aclama a Deus, ele se põe ao lado para revesti-lo de coragem.
Se você ama Deus, se você ama Cristo, Deus se põe ao seu lado e te dá, te reveste de coragem, como Ele fez com Paulo, como Ele fez com o sobrinho de Paulo. Na verdade, nós não estamos sós, nós não estamos esquecidos, irmã Ana Marçal, mas nós estamos guardados em fortalezas, nós estamos guardados num alto refúgio, refúgio invisível, porém real. Deus existe, Deus nos guarda, Deus guarda aquele que demonstra coragem, porque Ele mesmo diz aos nossos corações: tenha coragem. Ele olhou e disse a Josué: Josué, sede corajoso. Deus está sempre nos conclamando a ter coragem. Não existe crente medroso, crente cheio de temor, crente cheio de dedo, cheio de temor. O crente tem que ter força interior. O crente tem que saber, amado, que no dia da angústia ele não pode mostrar fraqueza, mas tem que mostrar força. Força onde, meu pastor? Força em Deus. Porque se você não mostra força em Deus, então você não crê em Deus. E outra coisa, Deus, Ele vai determinar da seguinte forma: ou é da vontade dEle, ou não é da vontade dEle. Se for da vontade dEle e está de acordo com a sua também, glória ao Senhor. Mas se não for da vontade dEle e for contrário à sua vontade, nós nos submetemos à vontade do Pai. Por quê, meu pastor? Porque Ele é soberano e Ele sempre quer o melhor para as nossas vidas. Eu já vi Deus levando gente aí, aparentemente antes da hora. Quem sabe, se continuasse em vida, coisa pior faria. Deus leva antes. Deus não nos deixa só. Ele é fiel e amigo, e Ele faz por nós além do que nós pensamos. Como, meu pastor, que Ele faz por nós além do que nós pensamos? Você um dia pensou em viver a eternidade com Deus? Eu acho que não. Antes de ser crente, você nunca pensou nisso, não é? Pois é, Ele fez para você mais do que você pensou. Você hoje sabe que Deus deu a você toda a eternidade para viver com Ele. Com Deus há livramento, se for da vontade dEle. Com Deus há vitória sobre batalha. Por quê, pastor? Porque Deus é conosco. Que haja então, igreja presbiteriana de Irajá, que haja que haja coragem no seu coração, que haja ânimo na sua alma, que haja ânimo no seu ser, e que haja ânimo no entendimento do seu coração. Coragem, igreja, porque o Senhor é contigo. E mais uma coisa para terminar: Ele é soberano. Deus nos abençoe com a palavra pregada nesta manhã de domingo.